Boa tarde a todos, a todas, amigos e amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Hoje são 7 de agosto de 2021. Vamos dando continuidade aos nossos estudos, às nossas reuniões públicas, de forma virtual, através do canal do YouTube e do Facebook. Hoje nós teremos a continuidade dos estudos sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje continuaremos estudando sobre alguns espíritos felizes, e selecionamos 3 deles, que nós focaremos no estudo logo mais, daqui a pouco. É o Samuel Philip, Van Durst e Six Denier. São 3 depoimentos que vão trazer bastante ensinamentos para nós. E nós não vamos perder essa oportunidade, tá? Mas antes do estudo, nós vamos ter a leitura de uma página espírita pela Helena, minha filha, e em seguida a Tereza, minha esposa, ambas lá diretamente de Macaé, vão nos ajudar aqui a iniciar essa reunião, tá bom? Vamos acompanhá-las agora. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. 129. Guarda a paciência. Por que necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente, estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheceste preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição que a serves onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede de obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas às sombras, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Querido amigo Jesus, iniciando os trabalhos, Senhor, da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, elevamos o nosso pensamento até a Ti para lhe agradecer por tudo que recebemos, por todo o amparo, pela Tua presença, pelos Teus ensinamentos, Mestres, que possamos refletir, Senhor, a Tua lei de amor diante daqueles que convivem conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados. Leve, Senhor, os nossos melhores sentimentos àqueles que tanto necessitam, aqueles que estão doentes, sem esperança, nos hospitais, que possam ser envolvidos, Senhor, pelo nosso amor, possam ser envolvidos pela compreensão do momento que estão vivendo. Mestre,
Rogamos também por todos aqueles que desencarnaram, que possam ser amparados, cuidados no plano espiritual e que possam receber a nossa gratidão. Proteja e ampara o nosso planeta e, em especial, o nosso país. Que possamos nos permanecer unidos, vibrando no bem e vivenciando o bem. Ser conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Tereza. Graças aos nossos amigos espirituais, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos dando início ao nosso estudo, que será comigo mesmo, né? Espero que gostem. Em primeiro lugar, eu queria dizer o que eu pensei, que mensagem que eu pude extrair desse estudo que eu estou trazendo hoje, sobre esses 3 espíritos, que foram categorizados como espíritos felizes. A mensagem que eu extraí é a seguinte: espíritos felizes? Sim, são espíritos felizes, mas a felicidade é uma conquista da resignação, da paciência, do esforço e da perseverança. A felicidade que eles demonstram e demonstraram nas mensagens que eles nos ofereceram, que estão lá no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, essa felicidade não é uma felicidade gratuita ou nem mesmo uma felicidade imediata. E vamos entender por quê, né? Primeiro apresentando esses 3 espíritos, o Samuel Philip faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos, depois de uma moléstia, uma doença bastante dura, que lhe trouxe bastante sofrimento também, né? O outro espírito, o Van Durst, era um funcionário, né, falecido em Antuérpia, em 1863, aos 80 anos. E por último, o Six Deniers era um homem de bem, né, segundo Kardec disse, né, morto por acidente, e era também conhecido do médium pelo qual se comunicou. Então vamos um a esses 3 depoimentos, né? Em primeiro lugar, né, Kardec diz que o Samuel Philip, aquele que desencarnou com 50 anos, né, e depois de algum tempo sofrendo bastante com uma doença dolorosa, né, ele era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo aos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento, né, quando alguém necessitasse da sua ajuda, mesmo que contrariando seus próprios interesses, né? Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil. E isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Então, ele não aceitava facilmente os elogios que se lhe fizessem, tá? Era uma pessoa modesta, vamos dizer assim. Kardec diz que era um homem inteligente, muito inteligente, dotado de natural vivacidade. Teve na Terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Alcançara, né, adquirira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Depois do seu falecimento, alguns meses depois dele ter desencarnado, ele foi evocado, né, numa reunião espírita. Eu selecionei alguns trechos da comunicação do Samuel Philip e que nos trazem muitos ensinamentos, né? Eu começo quando ele diz assim: sabeis das tribulações que provei na vida,
Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. Quanta coisa perderia se houvesse desanimado. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito, para apagar os últimos traços das faltas anteriores, ou seja, das existências anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Ou seja, tudo aquilo que ele sofreu nos últimos tempos, né, através da doença que levou à morte, à desencarnação, tudo isso ele bem disse, né? Ele agradece a Deus porque foi justamente esse sofrimento que ele estava proporcionando naquele momento, né, na vida futura, na vida espiritual, uma felicidade. Se ele tivesse, né, segundo ele, se ele tivesse desanimado, se ele tivesse abandonado o esforço, a perseverança, a paciência, se ele tivesse se revoltado com as dores e os sofrimentos, ele sabia que a sorte dele seria diferente. Por isso é tão importante a gente estar consciente do que se passa conosco nessa vida. A gente pensa que vem à Terra para realizar sonhos. Parece uma ideologia comum. Ah, nós estamos aqui para realizar sonhos. A gente tem que ter cuidado sobre o que seriam esses sonhos. Claro, realizar projetos, né, projetar coisas boas para a nossa vida, né, coisas que vão beneficiar não só a nós, mas a muitas pessoas. É importante a gente ter realmente projetos de vida, ideais elevados, mas não são sonhos para apenas um certo deleite, para obter uma certa satisfação, prazer. Não é bem isso, né? A gente vem na Terra com uma programação, a gente vem na Terra muitas das vezes com sofrimentos planejados também, né? São provas, são expiações que são necessários para o nosso adiantamento, para que a gente possa se libertar e se desenvolver, se libertar das nossas imperfeições, dos nossos vícios e se desenvolver, evoluir, né? Se iluminar. Então, muitas das situações que a gente quer afastar da nossa vida ou que a gente acha que estraga a nossa existência, na verdade são situações necessárias, coisas até que a gente pediu para que viessem, para que acontecessem conosco, como prova, como expiação necessárias. Então, viver não é passar pela vida numa viagem a passeio, é uma viagem de aprendizado, de educação, para que a gente possa realmente seguir em frente e se libertar dos erros do passado, né? E projetar coisas boas para o futuro. Mas vamos ao Samuel Philip. A gente acha assim, então essas dores e sofrimentos fizeram com que ele chegasse no mundo espiritual e imediatamente fosse feliz, ou imediatamente adquirisse uma certa lucidez e passasse a viver de uma forma instantaneamente essa felicidade que ele merecia. Vamos ver. Não foi bem assim também, não. Por isso que no início eu disse, não, espíritos felizes, sim.
mas essa felicidade ela é uma conquista, ela é resultado de grande esforço, de grande trabalho interior, né, para se transformar, né, para eliminar as imperfeições e construir perfeições em nós mesmos, né? É só depois desse esforço que vem realmente os momentos de felicidade. Então vamos ver como ele se deparou no outro lado da vida, né? Ele diz assim, né? Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. Coisa boa, né? A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro. Não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte ou por consequência, né, de me debater nos últimos momentos. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou esse sono, né? O sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o meu estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. O fato de me ver cercado de pessoas caras, queridas, né? De há muito falecidas, e ainda de outras pessoas, né, que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de sonho. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Ou seja, ele não... ele ainda teve, diferentemente daqueles espíritos que a gente estudou no mês passado, ele ainda teve momentos de não entender bem o que se passava. Ele ainda achava que era um sonho, né? Apesar de ele não sofrer nessa transição, nessa passagem para o mundo espiritual, ele ficou entorpecido durante um tempo, sem ter propriamente essa consciência de que estava vivo no mundo espiritual, né? Então ele disse, recuperando, resgatando, né? Repetindo, ele disse: esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. Ou seja, aqui ele está falando de que as ideias espíritas têm ajudado aqueles que vão para o outro lado de algum modo, né? Porque ele, apesar de todas as credenciais que Kardec disse, que ele era uma pessoa boa, que nunca ninguém viu ele fazendo mal, que ele era uma pessoa devotada e dedicada aos amigos. Então, apesar de tudo isso, ele teve um momento realmente de transição. Não foi dolorosa, né? Ele sentiu um alívio, né? Porque ele, antes de desencarnar, ele estava com uma dor, estava passando por uma doença muito dolorosa, né? Então, foi um momento de imediata satisfação, mas não foi de imediata lucidez e de completa lucidez assim que ele desencarna, tá bom? Diferente daqueles que nós estudamos inicialmente nesse capítulo, no estudo do mês passado, tá bom? Aí ele continua, né? Selecionei algumas partes do depoimento dele. Ele diz que eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas e, como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória.
E ele até diz, né, e ainda bem não se desvaneciam tais impressões. Quando finalmente cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. Então a gente só realmente fica mais tranquilo do outro lado da vida quando a gente recobra essa consciência do eu, né? Consciência de si, essa lucidez. E aí ele realmente já não sofria mais as dores do corpo, da doença, e agora ele já estava lúcido, consciente novamente, totalmente consciente novamente. Isso, mas mesmo assim ele tinha as preocupações com o mundo terreno, né, com as pessoas que ficaram. Mas ele diz, né, pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade. Ou seja, é muito importante a gente ter a fé e a consciência da realidade espiritual, de que a vida prossegue, e de que aquilo que a gente faz durante a vida é importante para o nosso futuro também, né? A gente deve estar vivendo na Terra sem apego à vida, mas com amor a ela, aproveitando todas as oportunidades que essa vida nos concede, né? Que Deus nos concedeu através dessa existência. A gente deve mas aproveitar ao máximo as oportunidades, mas sem apego à vida na Terra. E, de alguma forma, estarmos prontos, vivermos prontos para um momento de partida também. Porque nós não sabemos a hora que nós teremos que partir, não é mesmo? Alguém aqui sabe quantos dias ainda tem, quantos anos, né, ainda tem pela frente nessa atual existência? Mas uma coisa é certa, nós sabemos, pelo menos nós que compartilhamos das ideias espíritas, nós sabemos que a vida não termina com a morte do corpo físico. E isso já é um grande alívio. E vai nos ajudar muito nessa transição que a gente tiver que fazer. Mas não pense que a gente se desvencilha desse corpo de modo tão fácil, né? A gente ainda leva impressões, ainda recorda. Eu fico imaginando os nossos entes queridos que partiram recentemente, né? O quanto ainda levam algum tipo de reminiscência em relação às últimas dores sofridas. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que estão felizes porque concluíram com êxito a experiência terrena, graças a Deus, né? E nós os amamos e estamos ligados a eles por esse amor, e no futuro estaremos reunidos novamente, né? Esse Samuel Philip, ele diz que muitas vezes vem visitar os que lhe são caros, os que são queridos, né? Aqueles que ele deixou na terra, exultando, feliz, ficando feliz com a recordação que dele esses entes queridos guardam, né? Seu pensamento, né, o pensamento de cada um que ficou, atrai, ele diz, né? Atrai ele, né? Assisto, ele diz assim, comenta, né? Assisto às suas conversas e fico feliz quando estão felizes. Sofro também quando estes queridos sofrem. Mas o meu sofrimento, diz ele, é relativo e não se pode comparar ao angustioso sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações, que são para o bem. Ou seja, ele só fica feliz com a felicidade daqueles que ele ama, fica triste com o sofrimento, mas essa tristeza não é compreendida por ele, porque ele sabe que qualquer dor, qualquer passagem menos feliz é transitória, né? Ele continua, né, o Samuel Philip, diz que me esforço
por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Trato então de os desviar do mau caminho e, se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, ou quando ele não tem sucesso, né, tentando desviar do caminho ruim aqueles que ele ama, né, ele pensa, né, triste, né, mas fala o seguinte: mais um momento de atraso, né, mas consola-me a ideia de que nada se perde definitivamente. Então são esses os depoimentos do Samuel Philip. Eu gostei bastante porque eu pensei bastante sobre mim mesmo, sobre a minha experiência com aqueles que partiram, meus queridos que partiram recentemente, a minha experiência enquanto ser humano que, com alguns sucessos do ponto de vista espiritual, com alguns fracassos também. Então, o que eu devo fazer ainda no tempo que me falta aqui na Terra para que eu possa ter algum mérito ao chegar no mundo espiritual, né? Cuidar dos nossos familiares, cuidar do nosso trabalho, né? Da caravana, da instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. São tantas coisas que eu posso fazer para seguir num caminho melhor, né? E tantas coisas que eu devo evitar também, né? Grandes paixões, coisas que me desviam do meu verdadeiro caminho de evolução espiritual. Então, os depoimentos do Samuel Philip me ajudam a traçar um rumo, ou traçar um plano de transformação, né? Analisando o que eu sou hoje, o que eu preciso fazer para estar melhor comigo mesmo, com a minha consciência, em paz com Deus, com as leis de Deus, né? Então, esses relatos, não só do Samuel Philip, mas agora também do Van Durst e por último, né, a gente vai ainda falar sobre o Six Deniers, né? Então, todos esses relatos do livro Céu e Inferno são importantes para que a gente possa viver melhor, aproveitar melhor o nosso tempo aqui na Terra, sem ilusões, porque a gente às vezes alimenta ilusões que nos desviam do nosso verdadeiro caminho. Nós somos espíritos imortais, nós reencarnamos, nós temos responsabilidades e o mais importante é a qualidade do nosso relacionamento, da nossa disposição perante o próximo, nas pequenas coisas. Não são aquilo que a gente considera grandes vitórias da vida que nos fazem ser homens e mulheres de bem, né? Homens e mulheres verdadeiramente cristãos espíritas, né? São nas pequenas coisas, nas coisas que se passam nos minutos de cada dia, nas horas de cada dia. Então, a gente deve trazer para a nossa vida essas experiências, né? Mas vamos lá ao Van Durst, o segundo espírito que nos ficou para analisar hoje. Ele era um antigo funcionário, conforme falei, né? Falecido em Antuérpia em 1863 com 80 anos, ou seja, enquanto o Samuel Philip desencarnou com 50 anos, doente, provavelmente esse Van Durst desencarnou com 80 anos já com uma idade mais avançada, ou seja, não teve nada a atenuar a sua existência, ou a atenuar tanto a sua existência. Ele teve uma vida mais longa.
por último, o último, conforme a gente verá, ele desencarnou num acidente, ele foi um afogamento. Mas vamos ao Van Durst. Ele, pouco depois de sua desencarnação, tendo um médium perguntado ao seu guia espiritual, né, se poderia evocá-lo, responderam-lhe: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e muitas mágoas lhe custaria tal comunicação, nesse momento, né? Peço-vos, espereis ainda uns 4 dias. Ele precisava de um tempo, ele não estava preparado para uma comunicação. E às vezes a gente quer, porque quer uma resposta, uma comunicação, mas o espírito que a gente deseja se comunicar com ele não está pronto, não está preparado. Por isso, aquela ideia de que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. É claro que, conforme eu tenho defendido, é possível evocar os espíritos. Kardec fazia isso, e o Livro dos Médiuns é guia dos médiuns e evocadores. Mas é com muito cuidado, com muito respeito que a gente deve evocar os espíritos. E mais coerente, mais sábio, né, aguardar o momento de cada um se comunicar. Mas vamos lá. Depois de 4 dias, então, foi possível a comunicação, e ele vai começar a mensagem dizendo assim: meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, e no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu sou feliz, mas tenho as minhas limitações. A minha felicidade também tem as suas limitações. Mas é claro que que o estado dele, da possibilidade dele se comunicar já numa condição sem sofrimento, né, já realmente é um objetivo nosso, né, é um desejo nosso, mesmo tendo que passar por momentos de transição no mundo espiritual, né, por alguns mal-estares, né, alguns sentimentos não tão bons, né? Assim como também quando a gente reencarna, quando a gente vem, não é só satisfação, reencarnar não às vezes é difícil estar naquela condição ali como no útero, ou como um bebê sem um recém-nascido, não pode ser uma alegria para quem acolhe, para quem cuida, mas aquela criança, aquele espírito que está ali, ele pode estar se sentindo limitado demais, né? Porque ele não consegue controlar o corpo, não consegue se comunicar, não consegue caminhar livremente. Então, são limitações a reencarnação, né? Vir para esse mundo terreno. Também ir para o outro lado, a gente está saindo de uma condição indo para uma outra condição, né? A gente tem que se acostumar com essa nova realidade. Então, é um momento de transição que, em maior ou menor grau, vai nos trazer certo incômodo. Alguns não, alguns espíritos vão chegar do outro lado como se não tivesse tido uma ruptura em relação à vida na Terra. Vai ser como se fosse uma continuidade, mas isso é para poucos espíritos, né? Mas vamos ver o Van Durst, continuando no relato dele. O que ele lamenta, né? O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. O que ele não conhecia e aqueles que estavam se comunicando com ele conheciam, né? É a questão da realidade espiritual, a vida futura. Então, a visão espírita faz a diferença. Um conhecimento espírita sobre a realidade, sobre a nossa realidade,
faz sim uma diferença, e mais um espírito aqui está dizendo isso, né? De fato, né? E diz que essa dor, essa perturbação não seria tão grande se ele conhecesse, né, a realidade espiritual. E aí diz assim, de fato, ela foi grande, a perturbação, né? Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder sentir-se, ou melhor, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Que momento cruel esse! Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado? Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la? Não existir e sentir que se existe, ou seja, ele tá narrando uma situação de dúvida, ele não tinha certeza de nada, né? Ele achava que ele podia estar no fim realmente, né? E que nada existiria do outro lado da vida. Então essa dúvida, né, essa perturbação foi grande. E ele lamenta não conhecer essa verdade, essa realidade quando passou para o outro lado, né? Aí ele ainda reforça, perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, digo, desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo, nada de corpo material nem de vida terrestre, vida sim, mas imortal. Então, ele está narrando e dizendo que ele era um espírito que não tinha feito mal, né? Que ele era feliz, apesar dessas limitações dele, né? Ele tinha uma felicidade também limitada. Aí ele fala dessa perturbação que ele teve e que para ele foi prolongada demais, né? Para ele foi uma perturbação que deveria ele ter conseguido evitar, né? Se ele tivesse tido mais mérito, né? Se ele tivesse tido mais conhecimento, né? Aí ele continua dizendo assim, ter ante si o espaço. Não, agora é sobre a nova realidade, né? Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade, comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo! Nova, brilhante, cheia de ventura, cheia de felicidade. Salve, ó, salve a eternidade que me contens em teu seio. Ou seja, por isso ele está sendo categorizado como um espírito feliz. Ele não é feliz simplesmente porque ele não passou por perturbação depois que desencarnou, mas porque depois de passar por esse período de perturbação, ele se encontrou e com essa felicidade, né, com essa vida espiritual, essa vida imortal, que ele está narrando aqui como algo muito, né, brilhante, cheia de felicidade, cheia de ventura. Salve, ó, salve, eternidade que me contens em teu seio. Ou seja, o Vanduz também um espírito feliz, apesar das dificuldades que passou nessa transição do mundo material para o mundo e para a vida espiritual. Por fim, né, o Six Denier era um homem de bem também, né, morto por acidente, ele era conhecido do médium pelo qual ele se comunicou. Quando ele era encarnado, eles se conheceram. E a mensagem foi obtida em 11 de fevereiro de 1861. Destacar só algum trecho, né? Uma resposta que ele deu. Perguntou-se a ele, né? Quereis então descrever as vossas sensações depois da morte? Aí ele diz assim, permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam,
Quando a luz se fez, inundou-me. Confiai e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material, tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do tato. Compreendeis? É uma admiração espiritual que ultrapassa o vosso entendimento, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. Ou seja, apesar dele dizer que permaneceu muito tempo sem se reconhecer, né? Com o auxílio dos amigos espirituais, ele conseguiu, né, ver a luz que lhe inundou, né? De alguma forma, ele concluiu essa passagem que eu fiz a leitura dizendo: bem feliz foi o meu despertar. Ou seja, ainda para a gente extrair algo mais da mensagem do Six Deniers, uma outra pergunta que lhe foi feita foi a seguinte: a vossa posição foi feliz desde logo que entraste no mundo dos espíritos? Aí a resposta dele, né? Não, tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava a minha fé. Tive que espiar a indiferença para com o meu Criador, porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que, resignado, padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévola e amorosamente pesou o bem que o mal depressa se extinguiu. Ou seja, ele está ressaltando aqui uma característica da justiça de Deus, que o bem que a gente faz é valorizado, né? E de alguma forma, na balança de Deus, às vezes um pouco bem faz a balança pender para o lado do bem, mesmo com muitas coisas negativas ainda do outro lado da balança. A justiça de Deus não se faz com crueldade, é uma justiça de um pai, né? De um pai para com um filho. E foi isso o que eu pude extrair também dessa mensagem do terceiro amigo comunicante, né? O Six Deniers. Finalizando o nosso estudo, né? Eu comecei dizendo, né? Eu repito, né? Espíritos felizes, né? Samuel Philip, Van Durst, Six Deniers. Espíritos felizes, sim, mas a felicidade, conforme nós vimos, é uma conquista de resignação, de paciência, de esforço e de perseverança. A justiça de Deus existe, sim, né? O que a gente planta, a gente colhe, né? É a lei de causa e efeito. A justiça de Deus existe, mas não tem nada de impiedosa. Todo bem que nós fizermos, todo esforço em se melhorar e em diminuir também a dor do próximo é atenuante e pesa na balança a nosso favor. Precisamos aproveitar as oportunidades que são inúmeras durante as horas de cada dia. O que estamos fazendo do dom da vida e do presente precioso. O passado é importante como experiência, o futuro é certo e alimenta nossas esperanças, mas o presente é uma oportunidade valiosa. É assim que eu encerro então o estudo dessa tarde e vamos passar a palavra para o seu Gilson e pedir a ele para fazer a nossa prece final. Jesus, bom e amado Mestre, estamos reunidos para efetivar a reunião da Caravana Fraterna Nosso Lar, Jardim Redentor, em Belfor Roxo.
que possamos sintonizar com o alto, que possamos nos fortalecer, nos iluminar cada vez mais e cada vez mais avançar na senda do bem, do amor, da fraternidade, e que possamos então agradecer ao Pai Celestial tudo isso que já veio de bom a nosso favor e que não podemos ainda aproveitar nesse ensejo, mas que possamos aproveitar na primeira oportunidade que vier. Luz e paz, proteção e saúde para todos os nossos irmãozinhos queridos que se encontram ao nosso redor, que eles possam realmente se fortalecer, fortalecendo seus irmãos, amigos, queridos, parceiros de jornada terrestre. Luz e paz, proteção e saúde nesse instante, Jesus, em teu nome, em nome da Mãe Santíssima, sobretudo em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, que possamos então dar seguimento e deixar que as coisas venham do bom para o melhor, para que possamos realmente estar em sintonia com o Pai Celestial e com o amor de Deus. Luz e paz e proteção. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais, aos mentores dessa casa espírita e do movimento espírita. Obrigado, Pai, pela prece, né? E lembrando, né, que amanhã será dia dos pais. Eu desejo a Ti, meu Pai, eu desejo aos pais desse grupo, né? Aos pais das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu desejo que tenham um dia bom e feliz, unido em pensamento ou unido em sentimento de seus familiares. Feliz Dia dos Pais, meus amigos, e até o próximo sábado, se Deus quiser, para um novo encontro, uma nova reunião virtual da nossa casa espírita. Tchau, tchau.